Se você está aqui passando esse vídeo, ou no YouTube, ou no Instagram, eu queria dizer que eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. A gente vai retornar o nosso projeto de resenhas e hoje eu quero trazer para você um livro que tem mudado a minha vida. Recentemente eu passei por muitas realidades que me fizeram repensar o meu apostolado aqui na internet. E uma coisa que eu queria muito, que eu trouxe como fruto dessa reflexão, é ajudar as pessoas a vencerem as tentações dos tempos modernos. Nós estamos em um momento em que nós precisamos de muita ajuda. Muito provavelmente você está aí me vendo da palma da tua mão aí, do teu celular, buscando de alguma forma aquele ansiolítico enganoso do barulho. E por causa disso, nós precisamos de um antídoto compatível a toda a tentação do mundo em que nós vivemos hoje. E esse livro, que é o livro que eu vou trazer como resenha para vocês hoje, é um livro que fala exatamente sobre isso. Ele diz: o ruído que nós buscamos nas redes sociais, o ruído que nós buscamos ao estarmos ali no nosso quarto e precisarmos ouvir alguma coisa, escutar alguma coisa, ele é um ansiolítico enganoso. Nós achamos que por aquele momento ele está acalmando o nosso coração, desviando a nossa cabeça de pensamentos que nos angustiam, mas na verdade ele está potencializando as nossas ansiedades e nos tirando, nos roubando a vida interior. Esse livro ele me fez muitíssimo bem, então fica aqui comigo que eu vou conversar, eu vou fazer essa resenha para que você também tenha essa experiência de ler esse livro desse cardeal, né, o cardeal Sarrat, um cardeal que foi muito próximo a Bento XVI, tanto que nesse livro escrito pelo cardeal, o Bento XVI, né, faz ali o prefácio do livro, um cardeal que já trouxe algumas obras muito importantes para a nossa igreja e com esse texto nos traz uma ponte de salvação para toda essa ditadura do ruído, para toda essa ditadura do barulho em que nós vivemos inseridos hoje. Então, para começar falando do livro, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a capa dele. Essa edição que eu tenho é muito bonita. Ele tem ali a silhueta de um rosto, né? Um rosto, o contorno de um rosto humano. E aqui, né, no espelho, como se fosse um espelho d'água, um monastério, né, um mosteiro, uma igreja, um local onde, no mundo moderno, apesar, né, do mundo frenético de barulho, se mantém o silêncio. Se diz ainda que o silêncio é sacro, é santo, né? E aí, esse livro ele começa, o Bento XVI e o cardeal Sarrat começam a contar muitas histórias. Eles dizem que a primeira vez que eles contemplaram o silêncio e compreenderam o silêncio como um tema fundamental para trazer as pessoas de bem que querem encontrar a Cristo nesses nossos tempos, foi com um monge, né? Esse monge era um monge que ele estava doente, o nome dele era Vicente, e ele tinha uma doença degenerativa em que os músculos iam parando, as cordas vocais parando, ele ia parando de falar ao ponto de que ele mexia somente os olhos. Mas estar na presença desse monge para o cardeal era tão santificante que ele dizia: eu só posso estar diante de um santo. Então, o cardeal Sarrat ele pensa o seguinte: no mundo em que os milagres para a canonização são fundamentais, que o ativismo é fundamental para que uma pessoa seja reconhecida, que nós valemos aquilo que nós fazemos dentro da igreja, no mundo em que o ativismo domina, um homem incapaz de levantar os braços atinge uma santificação e uma pacificação de coração plena. Então eles dizem: é necessário falar sobre o silêncio. Então o cardeal vai inicialmente para consolar esse monge e é consolado por ele. E é ensinado por ele, sem que se diga uma só palavra. A gente precisa entender que Deus, ele envia seus santos para contradizer aquilo que o mundo diz. Então, num tempo de profundo cientificismo, vem São Padre Pio, com seus milagres, ressuscitando pessoas, fazendo milagres da bilocação. Então, para dizer ao mundo que a ciência, o poder de conhecimento humano, eles não esgotam o mistério de Deus. Então, em tempos em que todos nós estamos em guerra, ele manda um homem pacífico, um homem que vence, expondo a Eucaristia. Então, Deus ele sempre contradiz na história, mandando um santo, né? Um santo que nos deixa embasbacado. Então, naquele momento, o cardeal Sarrat diz que para a vida dele, Nosso Senhor o apresentou num tempo de ruído, de palestra, de música, de evangelização ruidosa, de missa ruidosa. Nosso Senhor entregou ali na mão do cardeal um santo que o ensinava sem dizer
uma só palavra. E aí, o cardeal começa a estudar profundamente o silêncio, começa a estudar a cartucha, né? O monastério, uma determinada ordem, que dizem que o demônio não conseguia entrar, porque era uma ordem que tinha ali como uma das regras fundamentais o silêncio absoluto. Então, as celas, né, da cartucha, os monges viviam ali em silêncio absoluto, sem falar uma só palavra. E aí dizem que o diabo, uma vez, né, expôs ali a uma santa que esta ordem ele não conseguia afetar, ele não conseguia vir com as suas maldições, com as suas confusões, com as suas brigas, né, entre os monges, entre os irmãos, justamente porque o silêncio protegia todos os corações. Era uma das maiores asceses humanas. O cardeal conta que eles, quando visitavam a cartucha, eles iam aos cemitérios. E lá, os monges, eles eram enterrados sem lápide. Então, quando eles morriam, solitários, olha que ascese violenta, né? Solitários em suas celas, eles eram levados a serem enterrados ali mesmo no mosteiro, e eles eram enterrados sem lápide. Agora, vocês imaginem a diferença gritante que é você passar a sua noite nessa leitura, né? O cardeal visitando aquele monastério e chegando lá e vendo que os homens mais santos, os homens de uma sabedoria, de uma proximidade de Deus encantadora, assumiam o silêncio para a sua própria vida e eram enterrados sem lápide. A diferença, por exemplo, quando você vai na casa de um orgulhoso, de um soberbo, que vai contar ali, eu fiz tantos milhões, na minha casa tem fotos minhas por todos os lugares, eu vou deixar um legado de herança para os meus filhos, vou escrever 60 livros, e fala a diferença, né, de um coração tranquilo, daqueles que sabem que Deus, que o nosso reconhecimento, ele somente não é vanglória, né? Ele não é inútil quando ele provém de Deus, quando Deus nos olha e diz, né, vem para o meu seio, vem para o meu coração. Inclusive tem uma história muito engraçada que dizem que um corpo incorrupto foi achado no cemitério do monastério, e aí o superior, quando viu ali o corpo incorrupto de um santo violentíssimo, mandou enterrar novamente, porque esse era o desejo daquele monge, de se anular completamente, de silenciar completamente para Cristo. Então esse é o ápice, né, do silêncio na nossa igreja. E o cardeal vai dizendo, então esse exemplo que esse monastério, que esse irmão adoentado nos trazem, nos pregam sobre a necessidade da gente assumir novamente o silêncio nas nossas vidas contra a ditadura do ruído, que é justamente o nome do livro, né? A força do silêncio. Contra a ditadura do ruído, contra os males modernos, as ansiedades modernas, né? Tem uma parte muito, muito linda no livro que ele vai falar das lágrimas, né? Ele fala assim, as lágrimas que na tristeza produzem alegria. Então, como o ruído, né, moderno é esse ansiolítico que não funciona, é enganoso, muitas vezes a gente vai para o ruído para a gente não sofrer. Então eu tô dentro de casa, os meus pensamentos me assaltam, as minhas obsessões, as angústias, as pressões, né? E aí eu falo, agora eu vou passar um momento em silêncio com Deus e eu temo os meus fantasmas. Aquilo que vai vir me angustiar, aquilo que vai vir me fazer questionar Deus, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças. Mas essas lágrimas derramadas no colo de nosso Senhor Jesus, nos pés de nosso Senhor Jesus, né? Elas são lágrimas que produzem alegria. Então, muitas vezes, quando eu opto pelo ansiolítico enganoso do ruído, eu somente potencializo aquelas ansiedades do meu coração. E quando eu assumo os meus sofrimentos diante de nosso Senhor, num silêncio salvífico, o silêncio que eu tanto tenho medo, o silêncio que me faz encontrar comigo, com tudo que está acontecendo na minha vida, com as minhas circunstâncias, as lágrimas descem de dor, de sofrimento, mas essa dor e esse sofrimento, elas produzem a alegria. Então o silêncio é esse local que muitas pessoas temem, que o mundo moderno tem pavor. Todos os nossos restaurantes são ruidosos, os nossos filmes são ruidosos, os nossos livros são ruidosos, né? Eles passam de uma cena a outra, tentando trazer esse controle de dopamina com muita pornografia. Os livros hoje têm muita pornografia, justamente para que eu me mantenha sempre no exterior, no material, nas sensações exteriores. E não adentre o meu coração e viva a experiência que Santo Agostinho viveu. Ele conta uma história que uma vez um padre queria muito encontrar com Madre Teresa, muito. E aí ele ligava, ela dizia, não vou encontrar. E tentava marcar, ela dizia, não precisa.
Não precisa você vir me encontrar. Ela mandava avisar, não precisa, não tem condições, eu não tenho tempo. Então, a gente, quando vai receber a visita de um padre, né? A gente que trabalha com apostolado, então quando a gente vai receber um padre que quer visitar a gente fica super feliz, fica se achando. E Madre Teresa, para ela, não importava. E aí o padre tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai até a Madre Teresa, né? E consegue ali naquele momento. Quando ele consegue, ela encontra com ele, né? Ele bate lá no Carmelo, não, né? No lugar onde Madre Teresa vivia. E aí a irmãzinha que atende fala: olha, ela não tem tempo para ele atender, ela não vai lhe atender. E ele insiste, aí ele consegue uma audiência com Madre Teresa. E aí ela chega para ele e diz: olha, né, o que você está fazendo aqui? O que você quer de mim? E aí eles conversam um pouco sobre Nosso Senhor Jesus. Percebam, as pessoas de oração, as pessoas de vida de santidade, elas falam muito pouco sobre si. Elas têm essa capacidade de olhar o outro, né, de amar o outro, de escutar e de dar como resposta Nosso Senhor Jesus. O assunto que encanta os santos não é a fofoca, não é a maior modernidade da inteligência artificial, né? É Nosso Senhor Jesus. Então, ela começa a conversar com ele e ela pergunta, né? Como é que estão as coisas? O que o senhor está fazendo? Aí ele diz, começa a contar das obras sociais que ele faz, né? E ela diz, olha, as obras sociais não importam. Eu não quero saber quantas obras você tem feito. Eu quero saber quanto tempo você tem passado em silêncio diante de Deus, na contemplação, na meditação da palavra, na oração. Porque é aí que está o grande motor da nossa santidade e o grande motor da verdade das nossas obras. Então, Madre Teresa mesmo, que é uma mulher conhecida por ter feito grandes obras, ela mesma, ela mesma nessa situação, desse encontro com esse padre, ela vai dizer que tudo é fruto do silêncio e da oração. Então, Cardeal Sarrat, junto com Bento XVI e toda a nossa igreja, né, vão fazer esse convite a nós, junto com esse livro, para que nós aprendamos a sofrer diante de Deus. Que nós não sejamos, né, como o livro fala, como os hebreus que saíram do Egito, né, como o povo de Israel que sai do Egito e sai ruidoso, e sai reclamando, e não consegue ter controle da própria língua, e por isso torna-se idólatra, porque dá vazão aos pensamentos de insegurança, porque não consegue ter a paciência de esperar o tempo de Deus, a obra de Deus que vai se concretizando. Porque teme deixar a vida no controle de Deus. E é porque esse povo que saiu do Egito viu milagres, né, impressionantes, viu o mar se abrir, viu o Nilo virar sangue, viu pragas serem derramadas sobre o faraó. Esse mesmo povo não consegue confiar a sua vida em Deus. E nós precisamos dar, né? Felizes aqueles que creem sem ter visto. E nós precisamos dar essa resposta a Nosso Senhor, controlando a nossa própria língua, não sendo, né, como o povo que saiu do Egito, que se torna idólatra, confuso, controlador, mas aqueles que verdadeiramente confiam em Nosso Senhor. Outro povo passou por aquele deserto, né? Não indo do Egito a Canaã, mas de Canaã, da Galileia até o Egito, que foi Nossa Senhora, São José e o menino Jesus. E eles passam em silêncio. E eles passam o mesmo deserto, onde houve idolatria, onde houve barulho, onde houve confusão, e eles passam em silêncio, porque naqueles corações habitava Deus. Então, na hora que Nossa Senhora fecha os olhos, São José e Nosso Senhor Jesus, que eles se prostram para rezar, eles não se deparam com um inferno que eles mesmos poderiam ser, que não são, obviamente, mas que nós somos, né? Quando nós fechamos os olhos, nós nos encontramos com o nosso inferno. Eles fecham os olhos, eles têm diante de si a Deus. E por isso, esse silêncio é a salvação. O Cardeal, ele vai dizer, né? Eu não consigo falar o livro inteiro para vocês, mas o Cardeal, ele vai dizer que o demônio, ele tem feito muito barulho para que nós não possamos ouvir a Deus. Porque a linguagem de Deus está no silêncio. É uma música silenciosa e amorosa que vai direto ao nosso coração, sem passar pelos ouvidos, muitas vezes sem passar pelos olhos. É uma música que toca diretamente ao nosso coração e é extremamente silenciosa. E o demônio, ele usa dos seus ruídos. Ruídos ligados às angústias, às ansiedades, às pressões, né, à vida material, ao desejo de fazer com que os nossos impulsos sejam satisfeitos o tempo inteiro, né? Então, o Cardeal vai nos fazer esse convite. Um convite que é estendido a todos os apostolados, um convite que é estendido às redes sociais dos homens e das mulheres católicas, né? A todas as pessoas que querem voltar para Deus. Que ele nos diz que nós precisamos agora ter uma vida de interioridade muito forte
e que a gente só vai alcançar essa vida interior se a gente assumir uma ascese violenta. É doloroso. Ele vai dizer, o Cardeal Sarrat, né, que o silêncio ele é alcançado às custas de muita dor. Não é fácil. Então eu preciso ter, de alguma forma, a capacidade de confiar plenamente em Deus e de entrar num caminho que parece espinhoso. Ele não é gostoso à primeira vista, ele não é bom, satisfatório, a gente não tem rompantes de consolo. O consolo está lá no final, né? Mas que nós precisaremos fazer esse caminho de desligar as nossas redes sociais, de desligar as nossas séries que a gente vai ali alternando, né, num zap neurótico, até não sobrar nada, né? A gente assiste 20 episódios. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais filmes, porque um filme não é suficiente. Então, eu assisto um filme, eu quero 10 filmes daquele, eu quero 20 horas de uma história. Então, desligar um pouco, silenciar as nossas casas. Ele diz silenciar as nossas crianças. Parece um desafio hercúleo, mas é possível. Silenciar as nossas crianças, ensiná-las que muitas vezes a diversão e a alegria estão no silêncio, no olhar caridoso da mãe e do pai, que passam naquele momento uma troca, uma conversa, que escutam aquela criança, que ensinam a criança a amar amando. Você ama aquela criança, presta atenção nela, né? Isso tudo é essa sensibilidade. Isso vai dizer o nosso cardeal, um homem de Deus, que vai nos ensinar para que na nossa família, a nossa casa não seja uma casa de muito barulho. Não quer dizer que as nossas crianças vão ser mudas, né? Mas que a gritaria não seja o normal da nossa casa, a música, a televisão sempre ligada, a gente sempre fugindo de tudo. O falatório neurótico. Ele diz que nós temos muitos teólogos, muitos, né? Aqui eu agora vou falar, né? Muitos influencers que não passam pela forja do silêncio. Ele diz assim: a sabedoria, ela só vem depois do silêncio. Então, Jesus passa 30 anos em silêncio para iniciar a sua vida pública. Durante a sua vida pública, ele se recolhe em retiro algumas vezes para o deserto, para estar em silêncio. Os profetas passam pelas escolas dos profetas, né? Toda a patrística é baseada na vida de contemplação no deserto. Então, o silêncio, ele é usando uma linguagem moderna, um motor que potencializa a habilidade mental. Então, somente nesse colóquio silencioso com Deus, a sabedoria é alcançada. Conhecimento eu vou alcançando durante a minha vida, trazendo conhecimento neurótico. Não posso esquecer, vamos decorar aqui tudo que eu vou falar no meu vídeo. Mas a sabedoria, ela é um fruto do Espírito. Então ela vem desse colóquio silencioso com Deus, desse diálogo silencioso com Deus. Então ele vai falar, hoje em dia está todo mundo muito neurótico, os teólogos, né, tagarelices teológicas, discussões, debates intermináveis. Quando para solucionar os problemas da nossa própria vida, da pastoral, da igreja, né, de tudo que é dos nossos apostolados, nós precisamos, na verdade, escolher pelo silêncio. Né? Então, é isso, né? Se eu pudesse ter tempo para contar para vocês tudo mais, né, que nós temos aqui no livro, todas as histórias que ele vai ilustrando, as metáforas que ele vai falando, né, as passagens bíblicas que ele vai trazendo para nós, eu passaria, obviamente, o dia inteiro aqui conversando com vocês. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que vocês assumam o livro, né, A Força do Silêncio, contra a ditadura do ruído, e façam também essa contemplação. Mas se vocês precisarem de ajuda, queria contar para vocês algumas novidades. Nós estamos retornando aqui o nosso Instagram, o nosso YouTube, com resenhas para vocês, com livros, com aulas que possam ajudá-los aí nesse caminho em busca pela santidade, para que os nossos sofrimentos inúteis, exteriores, sejam calados, para que a gente comece a viver uma vida de sofrimentos salvíficos, para que a gente comece a ter uma vida de intimidade com Deus. Nosso objetivo aqui não é só mostrar os livros, né, mas por meio dos livros, dos estudos, trazer para vocês a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e ajudá-los a tocar esse corpo santo, né, a colocar a nossa mãozinha ali no coração de nosso Senhor Jesus e viver uma vida junto com Ele, porque só isso vale a pena. Você pode alcançar na sua vida tudo aquilo que o ruído do mundo diz que é bom. Sucesso, honra, glória, dinheiro, muitos filhos, uma vida instagramável, viagens, eu não sei o que o teu coração deseja,
Mas a tua felicidade não está em absolutamente nada disso. A tua felicidade está na tua vivência na fenda da rocha, no coração de nosso Senhor Jesus, na tua intimidade com Deus, que só vai ser alcançada com estudo, oração, né? E se você quiser a minha amizade nesse percurso, conte comigo, compartilhe aqui os nossos vídeos, curta, se inscreva no nosso canal, comenta aqui comigo se você chegou até aqui o final do nosso vídeo, né? Também nos siga nas nossas outras redes, no TikTok, no Instagram, né? Aqui no YouTube também, para que a gente possa juntos seguir neste caminho. Até breve